Bate-papo Novo Tempo. Começando mais um Bate-papo Novo Tempo. Toda quarta-feira ele está aqui com a gente. E olha, esse mês aí ele está dando de um conselheiro para os pais, né? O mês dos pais. Ele falou, vou fazer algo bem legal, especial para os pais. É o meu amigo Haroldo Melo. Oi, Haroldo. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Didi. Bom dia, meus queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, aqueles internautas que não perdem o momento de estar frente a frente conosco, nos agraciando com a sua amizade. E eu ainda quero te dizer mais, aqui no Residencial Pleno, o negócio está tomando vulto. Os pais e as mães estão querendo saber dessas novidades para os filhos. Que legal, rapaz. É verdade. Você, nesse mês aí, eu não sei quais vão ser os demais temas, né? Mas já deu para ter uma ideia que você quer ajudar os pais. Muitos pais são pais de primeira viagem, né? E não tem muito conhecimento, né? Para, de repente, educar uma criança, um bebezinho que chega, uma surpresa para todos, né? E você está nos ajudando aí, passo a passo, como ajudar os bebês. Na semana passada, a gente falou sobre a educação de bebês de 0, né, até 2 meses. E hoje nós vamos entrar do 3º até o 6º mês dos bebês, não é isso? Exatamente. Então, vamos lá. O que a gente pode dizer dos bebês aí? Tem algum texto da Bíblia que você sempre gosta de trazer para a gente? Tem o Salmo 144:12, uma preciosidade. Ele diz assim, o texto, que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Olha só, filhos. E nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácio. Já pensou que coisa profunda e séria? Muito. O homem viçoso, né, para trabalhar, para fazer, resolver, e as mulheres como pedras angulares, como colunas da nossa vida. Não é interessante isso aí? Muito interessante, até porque a gente precisa já ter, desde o momento que a gente já tem um bebê, um propósito, né, para que os filhos sejam bem educados. Eu recebo aqui muitas ligações, muitas mensagens de pais que estão sofrendo porque os filhos se afastaram dos caminhos de Deus. Então, eu acho que é fundamental, já na tenra idade, colocar essas questões bem certas, definindo o que você vai fazer para que o seu filho esteja no caminho de Deus. Tanto meninas como meninos também, né? Tem uma educadora americana chamada Ellen White, ela diz o seguinte, que sobre os pais recai a soleníssima obrigação de educar os filhos no temor e amor de Deus. Não é sobre a mãe, não. É sobre os pais que recai essa obrigação solene. E, no lar, o pai deve preservar pela mais pura moral, pela estrita obediência ao que requer a Bíblia, pelos ensinamentos da palavra de Deus, para controlar a mente e o coração, para que a vida doméstica seja cheia de graça de Deus. Agora, né, pelos princípios e preceitos divinos, nós devemos, como pais, zelar como sacerdotes pela nossa casa. Exatamente. Bom, vamos pegar aqui, amigo, porque o pessoal quer realmente ver como é que é na prática, viu? Na prática. Eu falei, eu não sei se eu já falei, lá na minha casa, aliás, no meu bloco ali, tem um casal que ganhou um bebê agora, na pandemia. E de vez em quando eu e a Sandrinha ficamos escutando, né, o chorinho da criança. Nunca vimos a criança, parece que a mãe não deixa nem sair por causa do vírus, né? Tá cuidando, né? Mas eu fico pensando no trabalho que eles têm, às vezes de noite a gente escuta lá o choro da criança, requer um cuidado muito grande, né? Agora, muito. O que acontece aí, Haroldo, a partir do 3º mês? Porque a gente já teve aquele momento, né, de adaptação. Agora, quando chega ali o 3º mês, o que você pode destacar para a gente aí? Rapaz, o bebê entra, eu diria assim, entra naquele momento que o foguete decola para ir para o espaço. O cara entra numa atividade, meu amigo,
o campo de visão dele está procurando tudo que é cor chamativa, vermelha, amarela, laranjada, azul, roxo, não importa a cor. O olhinho dele parece assim um azoguezinho que, para onde essas cores se mexem, ele segue. Outra coisa também é o ouvido do bebê. Está aguçadíssimo para o som do papai, o som da mamãe, dos irmãozinhos, daqueles brinquedos, né? Musicais, aquele chocalho, aqueles brinquedos que promovem um ruído. Então, ele está aguçado com os ouvidos nesse momento. Também é muito importante, nesse momento, colocar a certa distância do bebê algumas coisas para que ele possa seguir com a vista e tentar alcançá-lo com a mãozinha, né? Porque ele vai aguçar a capacidade visual e também começa a trabalhar a coordenação motora para tentar pegar. Às vezes, os berços têm uma vareta, né? Onde os pais gostam de pendurar os brinquedos, né? Sim. Legal. Você falou uma coisa, segura aí, é interessante, né? Eu estava lendo também a respeito, que é no terceiro mês, Haroldo, que a criança começa a ficar mais tempo acordada, né? Então, Exato. Ela fica mais tempo acordada, ela está mais prestando atenção. Como você falou muito bem, ela já começa a identificar de onde está vindo o som, e aí o olhar dela já vai procurar alguma coisa. Então, os pais têm que ficar mais atentos, né? Porque a criança tem mais curiosidade nessa fase aí. Olha, e é muito importante os pais não estarem desgrenhados diante do filho, sabe? Estarem arrumados. Não é porque estão em casa cuidando de bebê que agora não vai estar de qualquer jeito, porque o bebê está copiando isso aí na mente dele. Então, é bom que os pais estejam, se é barbado, uma barba bem feitinha, se não usa barba, né? Com a barba feita, o cabelo bem penteado, a mãe também, com aquela roupa bonitinha, que possa o filho olhar e ver as cores e tudo, né? Aí, se você veste uma roupa mais colorida, isso é importante para o filho, para que ele possa ter a acuidade visual dele desenvolvida, né? E também o som. Aí é bom o papai cantar, contar historinha, com um tempo mais demorado um pouco, mas é bom ele estar interagindo com a sua voz junto do bebê. Agora, tem uma coisa muito interessante. O sol da manhã é muito importante para eles nesse momento. É lógico que você vai proteger o rostinho dele com boné, mas as costas e as pernas precisam deste sol para fortalecer no bebê a vitamina D e melhorar a condição de vida do neném, porque ele precisa deste sol para a sua saúde, né? Então, é muito importante que o papai, principalmente o papai, não perca esse momento de aprofundar o vínculo emocional com seu filho, passeando de manhã cedo com ele, conversando com ele, falando do sol, falando do vento, falando da vegetação, até mostrando uma vegetação para ele começar a ver as cores, formas e tudo. É muito importante esse momento na vida do bebê. Legal, hein, Haroldo? Interessante você estar falando aí, né? A gente às vezes acha que porque a criança é pequena que não deve conversar com ela, mas é fundamental passear, criar uma rotina também, né? Passear, Exato. Conversar, ilustrar as coisas para que elas possam aprender, porque é interessante que é nessa fase, né? É nessa fase que ela está aprendendo tudo. O cérebro está em formação e ela está captando todas as coisas. Se você não aproveita, não adianta mais. Não sei se você já viu, Haroldo, não sei se tu lembra aí o detalhe, uma vez o Rodrigo Silva estava comentando, né, que quem não aprende a falar nessa fase, né, o bebê que não aprende a falar até os 5 anos, depois não aprende mais. É uma grande complicado, questão, é né? difícil. Porque alguns tentam falar que Deus não existe, que tal, que nós viemos de uma evolução, mas como é que você vai explicar que uma criança só pode aprender a falar até os 5 anos, vamos dizer assim? Exatamente. Quem foi que ensinou alguém a falar? Então,
E só estou dando esse exemplo para você ver a importância de você realmente conversar com o seu filho nessa fase aí. Você falou dos 3 meses, mas e o que acontece no quarto mês aí? Eu achei aqui interessante, não sei se você Aí, anotou aí. aí é o seguinte, Ah, toda vez que o bebê pega um negócio, você vai lá e tira da mão dele, porque ele vai levar para a boquinha, né? hum, Gente, não faça isso. Olha, mantenha essas coisas altamente higienizadas. Você sabe por que ele leva para a boquinha esses objetos? por quê? Tá? Porque ele começa a conhecer as coisas pelo toque, pela gustação, que é a outra linguagem que ele entende do momento. Então, ele sabe quando um negócio é sólido, quando é mole e quando é pastoso, é pela gustação. Então, mantenha isso muito bem higienizado e deixe o bebê pegar aqueles brinquedos que ele possa levar à boca, porque isso faz com que ele construa a imagem do sólido, do líquido, do pastoso e das coisas moles, né? Para que ele tenha essa formação também, essa percepção desenvolvida. Eu achei Agora, interessante aqui, Haroldo, segura aí. ah, Eu achei interessante, antes que a gente passe para o quinto, eu vou esquecer. Eu marquei aqui que no quarto mês, segundo a informação que eu peguei, nessa fase aí dos 4 meses em que a criança ela tende a ser mais tranquila com a mãe e um pouquinho mais agitada com o pai. Aí entrou o pai, viu? Ou seja, é uma fase para exatamente, brincar mais com o pai. O pai tem que ser um pouco mais brincalhão com a criança, né? exato, porque, veja, a mãe ela já tem um processo estabelecido com a criança desde o ventre. O pai não. Agora, veja, a mãe ela tem um referencial de calmaria e assim de ambiência tranquila. O pai, pela própria natureza do homem, ele é de ação, é de movimento, e a criança precisa disso. Ela tem que ter esse momento, mas tem que ter o momento da mãe, da calmaria. Agora, tem uma coisa nesse período que Ah, não pode deixar de fazer, e muitos pais e muitas mães têm uma vergonha de fazer isso, mas uma vergonha. hum, Quando ele balbucia alguma coisa, você, para estimular a comunicação com o bebê, você também tem que balbuciar com ele. Agora você já pensou o marmanjão lá, com o bebê? Quem olha de longe diz, esse cara está meio, né? doido. Mas não é, não. Ele tem que balbuciar, respondendo para o bebê para que ele estimule a sua comunicação, para que ele desenvolva a capacidade para falar, para querer se comunicar. Então, é muito interessante que os pais entendam nesse momento que a criança está nesse processo, entre junto. Não tenha vergonha de fazer isso. Maravilha! Então foi até o quarto mês. E o que acontece do quinto até o sexto mês? Ah, muito bem. Como nós vimos no quarto mês, o bebê tem que ser estimulado para responder a tudo que ele vê, sente e tem contato, até para ter uma conduta intencional. Agora, dos 5 a 6 meses, aí entra aquela hora do banho para o bebê, que ele bate e salpica água para todo lado, pega os brinquedos, joga no chão, joga para lá, joga para cá. Olha, não se zangue com seu bebê. Caia na folia com ele, põe um avental ou põe uma roupa que possa molhar e caia na brincadeira com ele. Porque, veja bem, é brincando que o bebê aprende, né? Então, se você quer um bebê criativo, participativo, na hora do banho, meu amigo, faça uma festa com ele, para que ele saia dali energizado, empoderado no seu emocional. Que tipo de brincadeira que a gente pode dar aí de exemplo? Ah, tem uma que eles amam, mas gostam de sorrir. Você pega uma toalha e põe na frente do seu rosto e, de repente, você tira e faz ou faz algum outro som
o bebê morre de dar risada, né? Que é a brincadeira do esconde-esconde. Como também você pode colocar a toalhinha na frente do rosto do bebê e, de repente, você tira e aparece assim. Ele sente uma alegria muito grande com essa brincadeira. E estimula o quê? Estimula ele a sorrir, a Hum. ter prazer, a sentir uma alegria em poder estar com o papai nesse momento, brincando desse momento alegre com ele, né? Mas também tem a questão de colocar brinquedo a curta distância, né? O bebê ele quer engatinhar, ele vai andar daqui uns dias e tudo, mas você tem que estimular isso aí. Então, você coloca um brinquedo a curta distância para que ele já comece aquela movimentação motora do engatinho para ver se alcança. Não precisa colocar 1, 2, 3, 4, 5 lajotas da casa. Coloque 2 lajotas, que ele, né, com um movimento simples, chega lá. Aí você, depois de alguns dias, coloca na terceira lajota, e assim vai, e ele vai desenvolvendo esse momento, né, do deslocamento motor. E isso é muito bom, porque dali uns dias ele vai estar realmente engatinhando. Ou seja, tem que preparar a criança, né? Estimular a criança para isso. Exatamente, Uma coisa interessante aqui, exatamente. Haroldo, eu estava lendo também, você não colocou aí na sua anotação, mas alguns falam também que nesse período aí de 5 meses é que a criança já começa a aperfeiçoar a linguagem das vogais. Ela começa a falar A, E, U e algumas consoantes, entendeu? Então é importante o pai também ficar atento, né, para isso aí, né? Os sons do A bebê, né? letra A é a primeira que o bebê fala. Ah, e esse som estimula tanto a acuidade sonora no ouvido dele, que ele fica por assim, algum tempo fazendo isto para escutar a sua própria voz e o som dessas letras, dessas vogais. E é natural que, assim como o pai balbucia com o bebê, que ele também acompanhe o bebê nessas manifestações alfabéticas, né? Que a gente fala. Se de repente ele bem. Então, eu já vi criança vindo no corredor do hospital após o nascimento, olhando para o teto e que todo mundo ficou, nossa, já está falando a letra A, mas é o primeiro passo do bebê. Legal também, Haroldo, é que nessa fase aí do 5º mês, a criança também já começa a perceber o seu próprio nome. As pessoas chamam por Exato. ela já começa, né, a olhar assim, e ela também tem o hábito de rejeitar aquelas pessoas com que ela não tem tanta intimidade, entendeu? É Ó, interessante. uma coisa importante. O bebê, ele só vai para os braços de quem ele sente que o trata bem. Se tiver algum toque brusco, ele já não vai querer esse braço. Outra coisa, as pessoas desconhecidas não cheguem já em torno do bebê com aquela festa. Isso assusta o bebê, porque ele não conhece. Nunca ouviu aquela voz e nunca viu aquela figura. Então, isso se torna assustador, às vezes, para o bebê. Então, é bom chegar de mansinho com ele, com um brinquedinho, um chocalhinho, uma coisa colorida, e conversando com o bebê, né? E se ele tem um nome, veja, o bebê não vai entender o nome dele, mas o som do nome ele vai identificar. Claro. Ele vai fazer a referência. Por isso que ele olha, por isso que ele volta, entendeu? É por isso. Exatamente. E o que a gente pode dizer para os pais aí que gostam de dar algo para as crianças comerem? Uma bolachinha, um alimento. Você já viu a criança, quando mete a mão no prato, faz aquele exercício assim que meleca tudo, e os braços, a mão, a roupinha, a cara toda lambuzada? Olha, isso é muito importante.
Então, enquanto ele está se alimentando, põe alguma coisa na mão dele, um pedacinho de pão, uma bolachinha, e deixa ele se movimentar com aquilo ali. Porque o bebê, né, nós temos que favorecer que o bebê tenha autonomia, que ele goste de fazer as coisas por ele mesmo, para não criar aquela dependência, né? Para ele ficar totalmente dependente. Não, vai estimulando. Se é uma coisa pastosa, põe na mãozinha dele para ele se lambuzar, botar na boquinha, chupar e tudo, para ele ir se acostumando com esses movimentos de autonomia, para ele sentir o gosto, para ele experimentar. O toque é muito importante nessa fase, para a criança poder desenvolver, né, o contexto tátil dele. Então, ele precisa desse momento. Isso também reforça o vínculo do amor, do cuidado, da confiança, da segurança para o bebê. Uma pergunta que a gente pode fazer aqui. O bebê tem autoestima? O que você acha? Você que está nos acompanhando, nos ouvindo. Você acha que o bebê tem autoestima? Olha, por incrível que pareça, tem. E quanto maior a autoestima do bebê, melhor é o funcionamento do seu organismo, melhor é o seu sono, melhor é a sua capacidade de se adaptar aos pais, principalmente ao pai que passa mais tempo longe. Então, o trabalho de autoestima com o bebê é muito bom. Nessa fase, não grite. Isso provoca um estresse violento no bebê. Não grite, não discuta perto dele, não ponha o seu armamento de guerra com seu cônjuge, tendo o bebê como testemunha. Não faça isso. Isso gera um estresse violento e a autoestima do bebê decai muito grande. Ele começa a ter problemas emocionais a partir desta idade. E você tocou no assunto aqui, na minha casa está tudo tranquilo, mas liga lá a TV e coloca filmes violentos para a criança assistir, ouvir ali também vai acabar atrapalhando. Então, nesta hora, exatamente, seja um ambiente agradável, músicas suaves, vai fazer toda a diferença aí na educação da criança. Você agora foi num dos X da questão de problema de criança, colocar na frente da TV para escutar tudo que a TV está fazendo. Se ele escuta som de tiro, grito, aquelas falas, sabe, sensuais, aquelas coisas que normalmente esses filmes trazem, e isso fica armazenado na mente do bebê, e tudo que é armazenado em nossa mente, em algum momento vai despertar. Então, muito cuidado com isso aí. Música, põe a música tranquila, como nós falamos no programa passado, de preferência música clássica, para que a autoestima do bebê fique elevada, tranquila, para que ele tenha realmente uma tranquilidade em sua vida. Haroldo, o nosso tempinho já acabou, rapaz. Eu comecei antes, mas não teve jeito. Sempre o tempo é insuficiente. Vou deixar aqui o seu telefone mais uma vez. O Haroldo sempre está aí disposto para fazer palestras pelo Zoom nessa época de pandemia para a sua igreja. É só você convidá-lo. Tudo no 0800 aí. Se você quiser falar com ele de forma mais particular, pedindo conselhos, aí ele tem um valor que ele vai cobrar, claro, né? Ele é um terapeuta familiar, você pode entrar em contato com ele. Ele vai passar agora o telefone, né, Haroldo? Para quem quiser te chamar, te convidar aí, acho que ainda tem espaço na tua agenda, não tem, amigo? Tem. Hoje à noite nós estaremos ali na comunidade do Coqueiro falando sobre a importância da comunicação para a família. Vai estar sendo transmitido pelo Facebook e YouTube também, lá na Igreja do Coqueiro, né? Exatamente. Quem quiser acompanhar, está convidado a acompanhar esse momento que nós teremos hoje a partir das 20 horas. Só colocar lá Adventistas Coqueiro que você acha. Exatamente. Seu telefone? Mas o telefone 94856-1312.
984 56 1312. 1312. É bem fácil, né? 984 56 1312, é isso mesmo? É isso mesmo. 984 56 1312. E lembrando que o DDD é o 91. 91. 91. E pode ligar também para o Exatamente. Haroldo, se você de repente aí achar melhor, pode ligar pelo Zap mesmo que ele atende. Haroldo, muito obrigado, viu, Haroldo? Até semana que vem. Já tem o tema aí da semana que vem ou ainda está pensando? Não, nós vamos seguindo em frente nessa jornada aí. Nós vamos agora ver os 12 meses, o que acontece na vida dessa pessoinha que já está em pé sobre seus pés. Ah, tá certo. Obrigado, Haroldo. Até semana que vem, meu mano. Tamo juntos. Um abraço a você e aos amigos da Novo Tempo.